Olá pessoal, amigos do YouTube, como vocês? Aqui é o professor Alexandre, trazendo mais um conteúdo aqui para a plataforma do YouTube. Vamos aprender o que é um sistema determinado, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui. Um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, é determinado quando apresenta uma única solução. Então isso aqui é muito importante, tá? Uma única solução, tá bom? Então vamos resolver aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de um sistema. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a folha, beleza? Então aqui, vamos resolver esse sisteminha aqui pela regra da adição. Eu já tenho aqui um vídeo no YouTube mostrando como funciona a regra da adição. Então eu vou deixar depois aqui o card para vocês. Então aqui, ó, passar uma linha aqui e vamos somar essas duas equações, tá? Então, quando a gente fizer essa soma, essas duas equações, o x somado a x, nós vamos ter 2x. Tá? O y com menos y, nós poderíamos cancelar. Então, vai ser 0y. Tá? E 7 mais 3, nós vamos ter 10. Tá bom? Então, aqui, nesse caso aqui, o 2 está multiplicando com x, ele pode dividir o 10. Então, a gente vai ter x vai ser igual a 10 dividido por 2. Tá? E nesse caso, nós vamos ter x é igual a 5. Beleza? E o y, como que a gente faz para descobrir o y? Vamos pegar aqui a primeira equação e vamos substituir o 5 em qualquer uma dessas equações. Vamos pegar a primeira. Então, vamos ter x mais y vai ser igual a 7. Então, nesse caso, x agora vai estar valendo 5. Mais y vai ser igual a 7. Então, o 5 está somando com o y e pode passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, nesse caso, o y vai ser 7 menos 5. Então, o y vai ser igual a 2. Bom, a gente encontrou um par aqui, né? O par que nós encontramos foi 5 e 2. Esse par aqui, ele é solução. É a solução desse sistema. Tá bom? Esse par é a solução. Bom, eu já tenho aqui deste sistema dois pontos para que a gente possa montar a reta no plano cartesiano. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, no x, a gente coloca aqui, por exemplo, no x um valor 7. Então, se x for 7, quanto que a gente precisa para somar, para a gente ter 7 aqui? A gente precisa de 0, né, no y, para a gente somar e encontrar 7. Então, aqui é um ponto, né? E nesse caso é 7 e 0. Pode ser vários outros pontos, né? Então, vamos colocar aqui um valor qualquer aqui no x. Pode ser um 3. Se a gente colocar um 3 aqui, tá? Quanto que eu preciso no y para somar 7? Então, nesse caso vai ser 4. Tá? Então, a gente vai ter o ponto 3, 4. Tá? Pode ser outros pontos também, né? Vamos dizer que se eu coloco o 2 aqui no lugar do x, tá? Quanto que eu vou precisar do y para encontrar o 7? Nesse caso a gente vai precisar de 5. E a gente vai ter o ponto, nesse caso, 2 e 5. Tá? Mas para o nosso exemplo aqui, para a gente conseguir montar a reta no plano cartesiano, basta 2 pontos. Então aqui, nesse caso da segunda reta, a segunda equação, nós vamos ter um valor
Por exemplo, coloca aqui um 4. Né? Se eu tiver 4, o que eu preciso subtrair desse 4 para dar 3? Nesse caso é 1. Tá? Então a gente vai ter o ponto 4 e 1. Tá bom? E nesse caso aqui, se eu colocar um outro valor, aqui, por exemplo, 7, né? Se eu colocar o 7 aqui, vou colocar um 7 aqui, o que eu preciso subtrair do 7, né? Para poder dar 3, nesse caso aqui é o 4. Então eu tenho aqui 7 e 4. Posso colocar outro ponto? Posso. Não é necessário, né, para poder montar o desenho no gráfico. Mas eu posso colocar aqui outro ponto qualquer. Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, negativo, se eu colocar no lugar do x o menos 3, perdão, se eu colocar aqui o menos 2, não vou colocar aqui o menos 2, tá? Se eu colocasse aqui o menos 2, vou fazer a conta aqui do lado aqui, ó. Então, menos 2 com menos y é igual a 3. Tá? Então, esse menos 2 aqui passando para o outro lado somando, o que a gente vai ter? Menos y vai ser igual a 3 mais 2. Então, menos y vai ser igual a 5. Então, nesse caso aqui, o y vai ser menos 5. Então, vou ter aqui o menos 5. Tá? Então, a gente vai ter o ponto menos 2 e menos 5. Bom, agora nossa missão aqui fica de desenhar o plano, né? Desenhar as retas no plano cartesiano. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Então, duas cores aqui. Então, a primeira reta nós vamos colocar em vermelho. A primeira reta nós vamos colocar em vermelho e a segunda reta nós vamos colocar em verde, tá? Então vamos ver aqui como que vai ser isso. Bom, a gente tem que marcar os pontos, né? Eu tenho ponto 7 e 0. Esse ponto aqui, 7 e 0, vou marcar aqui. Então, primeiro é sempre o de x, tá? E depois o de y. Deixa eu aumentar um pouquinho só o zoom. Isso. Tá aqui. Então, a gente tem aqui 7 e 0. Vamos marcar aqui no plano cartesiano. 7 e 0. Nesse caso está aqui, primeiro de x, 7 e para y, 0 está aqui. Tá? Então está aqui o ponto. O ponto está aqui. Beleza? Então agora vamos ver outro ponto. Outro ponto, 3 e 4. Então 3 para x e 4 para y. Está aqui. Então, a missão agora é ligar esses dois pontos. E esses dois pontos vão produzir para a gente uma reta. Então tá aqui. Esses dois pontos vão produzir para a gente uma reta. Eu disse que a primeira reta ia ser de vermelho, né? Então tá aqui. Então tá aqui, pronto. Tracei a reta. Vamos ver agora a segunda reta. A segunda reta a gente tem os pontos. Tem os pontos 4 e 1. Então primeiro para 4, depois para y. Então 4 para x e 1 para y. Então tá aqui, ó. Beleza? Tá? E o segundo ponto. Eu tenho 7 para x e 4 para y. Então tá aqui, ó. Tá? Tem dois pontos, já dá para traçar a reta. Tá? Se quiser pode traçar o terceiro. Então, vamos traçar agora a reta. Interessante que essa reta precisa de passar também no terceiro ponto que eu desenhei ali, né? Que eu calculei.
tem que passar pelo menos 2,5. Vamos ver se ela passou pelo menos 2,5. Ó. Eu também calculei, né? Menos 2,5 aqui, ó. Aqui, ó. Menos 2,5. Então tá aqui, ó. Menos 2. Tá? E 5. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o zoom. Aqui, essa reta passou pelo menos 2, tá? E pelo 5. Pelo menos 5. Tá aqui, tá? Então, esse ponto de encontro aqui, deixa eu pegar outra cor. Esse ponto de encontro, vê se esse ponto de encontro aqui, vou aumentar um pouquinho mais o zoom aqui. Isso assim. Vê se esse ponto de encontro, ó, 5, tá vendo? Para x e para y, 2. Tá vendo? Esse ponto de encontro é exatamente o resultado da solução do sistema. Tá bom? Então, o que a gente aprendeu com tudo isso aqui? O que a gente aprendeu com tudo isso aqui? Vamos lá. Uma coisa. Então, a gente precisa observar aqui. As retas concorrentes, tá? Nesse ponto aqui, ó. A gente pode até chamar esse ponto de ponto P, tá? 5 e 2. Tá? Esse ponto aqui, nesse ponto as retas são concorrentes, tá? Outra coisa que a gente deve observar, as coordenadas do ponto, desse ponto aqui, tá? Determinam o par ordenado 5, 2, que é a única solução do sistema, tá bom? Outra coisa que a gente deve observar, um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, é determinado, né? Então, ele é representado no plano cartesiano por duas retas concorrentes. Então, tá aqui, duas retas concorrentes. Bom, se ficou claro esse tema para você, eu consegui te ajudar aí, deixa aí um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquece de se inscrever nesse canal que vai vir mais informação. Tá? Um grande abraço e Deus te abençoe.